E aí, gurizada, tudo bem? Então hoje no nosso Drops de Filosofia eu vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre Sócrates. Sócrates, então, ele inaugura um período chamado período clássico. E ele encabeça exatamente esse período junto com seu discípulo, o Platão e o Aristóteles. Com relação à vida dele, não se tem muitas informações, porque ele não deixou nenhum escrito, então o pouco que se sabe vem a partir então dos escritos de Platão, Xenofonte e algumas outras fontes históricas. Ele nasceu em 469 a.C., ele serviu ao exército ateniense, ele teria lutado então na guerra ou na batalha de Peloponeso, ele era de uma família muito humilde, ele teria seguido então os passos do pai dele. Daí não se sabe, por causa dos escritos, se ele teria sido um oleiro ou um escultor, não se sabe bem ao certo, só sabe que ele era um cara muito simples, um cara muito humilde, ele não pertencia a nenhuma casta mais alta. Sócrates ele inaugura, dentro da filosofia, aquilo que nós conhecemos como método socrático. No que consiste o método socrático? Grosso modo, seria responder uma pergunta com outra pergunta, mas claro, não é bem isso. Sócrates ele inaugura duas etapas, duas partes dentro do método socrático. A primeira seria a ironia e a segunda a maiêutica. Por que a primeira parte seria a ironia? Porque ele desconstruía a verdade que era trazida por seus interlocutores através de perguntas. Ele ia questionando. E a partir destas perguntas, desses questionamentos, a pessoa ia trazendo os seus argumentos, sua verdade, e ele através das perguntas ia desconstruindo essas verdades até que a pessoa se reconhecesse ignorante. A palavra ignorante não tem nada a ver com idiota, com burro. O ignorante é exatamente aquele que muitas vezes acredita ter a posse da verdade e não aceita discussão ou não aceita aquilo que lhe é dito com argumentos pertinentes, com argumentos irrefutáveis. A segunda parte do método socrático era a maiêutica, que a partir desses questionamentos de Sócrates, a pessoa reconhecendo que nada sabia, isso é, a questão do reconhecer-se ignorante ou pouco sabedor, através desses questionamentos a pessoa acabava então dando à luz a novas ideias, a novas verdades, a novos conceitos internos. A palavra maiêutica significa dar à luz. Então a pessoa acabava dando à luz a novas verdades, a um conhecimento não mais dúbio, mas assim agora um conhecimento mais fundamentado, um conhecimento mais aceitável. Sócrates costumava conversar e ensinar em praça pública em Atenas. A praça pública, o centro, era chamado de ágora. E nestes centros, ou neste centro, o que Sócrates fazia? Sócrates tentava ensinar, a partir do método socrático, a verdade. Sócrates, ele não era muito bem visto, principalmente pelos sofistas. Quem eram os sofistas? Eram aqueles que cobravam pelo ensino, não o ensino-educação, mas pela arte da retórica. Como você usar argumentos para ingressar na vida política, só que esses argumentos, eles não eram argumentos verdadeiros, eles ficaram conhecidos depois dentro da lógica aristotélica como sofismas. O que seriam esses sofismas? São articulações de oratória que aparentam ser verdadeiras, todavia elas apresentam alguns equívocos na fundamentação ou na estrutura lógica. E Sócrates dizia e afirmava que esses sofistas, ou que os sofistas, eles não ensinavam verdadeiramente, mas sim, eles a partir da cobrança de um valor monetário em espécie, eles acabavam cobrando por um ensino que deveria ser gratuito. Claro, o ensino seria a busca pela verdade, verdades estas universais. Sócrates, ele por falar a verdade e denunciar, muitas vezes em praça pública, que os sofistas não eram tão verdadeiros assim na sua intencionalidade, ele acabou então tendo muitos inimigos. Inimigos esses que levantaram duas falsas acusações. A primeira é que Sócrates corrompia a juventude com os seus ensinamentos, e a segunda é que ele pregava contra os deuses da época. Não era verdade. Essas duas acusações fizeram com que ele fosse levado ao tribunal ateniense e lá julgado e condenado. Durante o julgamento, Sócrates
ele se utilizou de um argumento muito pertinente, que era a sua pobreza. Isso é, ele se utilizou da filosofia, ou ele usava a filosofia para trazer a verdade, não para um enriquecimento pessoal. Se vocês pegarem o livro Apologia de Sócrates, escrito por Platão, tu consegue perceber bem os argumentos muito coesos, muito sensatos, que Sócrates utiliza no tribunal ateniense. Sócrates, infelizmente, ele foi condenado à morte, mas ele teve a opção de fugir, mas ele não fugiu. Inclusive, os discípulos deles sugeriram que ele fugisse. Mas ele não fugiu por quê? Por uma questão de coerência. E a filosofia, ela é coerente. A filosofia, ela tem que te levar a uma postura radical. Tu defender a tua ideia diante daquilo que é certo, diante daquilo que é justo. E ele, então, foi condenado a tomar um veneno chamado cicuta. E esse veneno, pois bem, fez com que ele viesse ao óbito, que ele morresse. No próximo encontro, então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre Platão, o discípulo de Sócrates. É muito interessante porque o nome verdadeiro de Platão nem era Platão. Na verdade, Platão vem de Platos. Mas essa curiosidade eu deixo para nossa próxima aula. Abraço!